Fala pessoal, beleza? Rafael do canal Rentabilizando aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sem muito me enrolar, já bora pro gráfico onde eu vou estar mostrando para vocês o que são os gaps. Os gaps são muito importantes quando a gente fala de price action, ainda mais trazendo a doutrina que o Al Brooks traz aí pra gente estar utilizando, né? Então, hoje vocês vão perceber que de início eu não estou no gráfico do BTC/dólar, estou numa ação brasileira que é a Petrobras, porque a Petrobras ela tem o costume de ter vários gaps no seu gráfico mesmo em time frames maiores, tá? Vocês podem ver aqui o diário, tem bastante gaps. Vocês ainda podem não entender o que é, mas eu vou estar explicando agora. Gaps, muito basicamente, é esse espaço que se cria do fechamento do pregão do dia anterior para a abertura do dia corrente ou do próximo dia. Esse espaço gráfico aqui que fica é o conhecido como gap, tá? Esses são espaços que a gente pode estar utilizando nas nossas operações, beleza? Muito claro, muito fácil, muito simples de estar entendendo. Então, todos os espaços que a gente encontrar entre os candlesticks que não se dá com o preço correndo, por exemplo, se ele tivesse fechado aqui e o próximo candle tivesse aberto aqui e seguido ou caído, não teria um gap, não teria um espaço nesse preço, tá? Então a gente aí, muito basicamente, sendo mais simplista possível na minha explicação, isso são os gaps. Por isso que hoje eu trouxe vocês aqui para o gráfico da Petrobras, porque era um gráfico que eu sabia que tem diversos gaps no seu decorrer, tá, dos dias. Aqui, ó, aqui seria um exemplo que a gente não tem um gap. Vocês veem que o fechamento do dia 13 para o dia 14 é a mesma abertura, tá? Talvez tenha uma pequena oscilação que eu estou vendo de longe, mas é a mesma faixa de preço. Diferente do dia 25, do fechamento do dia 25 para a abertura aqui do dia 26. Vocês veem que tem esse espaço, essa diferença, tá? Esses são os gaps. Por que é importante a gente estar entendendo isso? Tem estudos aí, não sou eu que estou falando, tá? E eu vou procurar a fonte para trazer para vocês, que eu acho que fica mais completo o vídeo, que dizem que todos os gaps são preenchidos, tá? A probabilidade é que esses gaps sejam preenchidos. Talvez não no dia corrente, mas no decorrer das semanas eles são preenchidos. Ou seja, a gente está vendo esse gap aqui, né, no gráfico diário da Petrobras. Durante essa semana, quando o pregão vier a decorrer, a probabilidade que isso seja preenchido é muito grande, beleza? Pode não acontecer agora, ele pode vir testar novamente esse fundo e depois voltar aqui, ou cair e depois voltar, mas ele será preenchido esse gap. E quando ele for preenchido, a cotação desse preço de fechamento aqui, a gente pode marcar ela como uma resistência para esse preço aqui, tá? Esse preço que vai vir. Então esse fechamento, essa região desse fechamento, num futuro ela vai se dar aqui, dado o contexto que ele está vindo de baixo, como uma resistência. Gaps também são muito comuns em diferenças de pregões regulares. Por quê? Eu falo muito de mercado de cripto aqui. O mercado de cripto ele não fecha. Ele encerra às 9 horas, né? Só porque ele tem que criar um novo candlestick, mas ele não fecha, ele não tem dias que não tem pregão. No pregão da nossa bolsa, por exemplo, tem dias que não tem pregão e tem horários que o pregão fecha. E aí, normalmente, o fechamento de um dia para o outro tem essa oscilação, porque na madrugada ocorreram notícias, aconteceram coisas no mundo que podem impactar a abertura de um novo mercado, tá? Só a explicação geral do que são gaps e como vocês utilizam eles aí para estar realizando as operações de vocês. Então, algumas pessoas, quando eu começar a trazer a prática, as operações em si, vocês vão entender mais sobre isso, tá? Mas a gente pode estar aguardando essa região aqui como uma resistência, como ponto de venda no gráfico, ou a gente pode puxar 50% dessa diferença e tá projetando a partir daqui uma venda, ou o contrário, se fosse a partir daí uma compra. A gente consegue estar se planejando para estar realizando operações a partir dos gaps. Como o price action do Al Brooks enxerga os gaps? Aí a gente já pode estar voltando
para o nosso BTC USD. Por quê? Vamos lá. O All Brooks, tá? O Price Action que ele passa, ele diz muito que essas variações de preço aqui, por exemplo, deixa eu voltar, tá? Não quero pegar um gráfico tão riscado. O problema é que eu já risquei ele todo. Essas diferenças de preço, desta máxima aqui, por exemplo, ou até mesmo do fechamento deste candle, para esse próximo, já que esse preço ele teve essa grande puxada, ele também considera isso como gaps. Tá? Então aqui nós teríamos um gap. Mesmo que não tenha o espaço, ele foi preenchido pelo preço, o preço correu esse espaço, mas é considerado gap de acordo com a metodologia do All Brooks. Isso é muito importante porque quando a gente começa a prestar atenção no gráfico e enxergar pontos de entrada, nós também começamos a cogitar estes pontos aqui como a gente cogita no outro. Se lembra que eu falei há pouco sobre a resistência que seria formada naquele gap? Ou seja, na máxima deste candle aqui, nós procuraríamos uma operação do mesmo modo que se tivesse esse espaço não sido preenchido. Tá? Vamos lá. Aqui, da máxima deste candle para este movimento aqui, vocês veem que a gente teria um gap de acordo com o que eu estou falando para vocês, tá? Deixa eu traçar, seria exatamente essa linha. Então, se a gente tem um gap daqui, deixa eu pegar o lápis, desta região para esta região aqui, e ele não foi preenchido, ou seja, a gente teve essa sequência, ele voltou, corrigiu e não fechou esse gap, tá? Vocês veem que ficou esse espaço sem ser completado, a gente enxerga isso como força no preço. Isso nos dá um direcionamento para fazer uma possível entrada no ganho desta máxima aqui, tá? Porque o preço ele não fechou o gap, isso indica que ele ainda tem força para subir. Com o fechamento desse gap, se ele tivesse fechado esse espaço gráfico aqui, se ele tivesse corrido até ele, a gente entenderia aí pela metodologia que enfraqueceu o movimento e eu não estaria tão confiante em buscar uma operação nesta região. Talvez eu tivesse comprado aqui, tá? Comprado aqui no toque da linha e buscado até o meio do candlestick no máximo. Não estaria tão confiante para buscar uma operação desse tipo, tá? E quando a gente começa a ver os gaps sendo preenchidos, é que a gente começa a entender que o preço está perdendo força. Por exemplo, a gente tinha da máxima desse candle aqui, deixa eu dar um zoom e arrumar a escala. Então a gente tinha da máxima deste candle até este candle aqui, um gap, um espaço que não foi preenchido. Quando esse candle na sequência vem e rasga essa região aqui, a gente entende que o preço já está perdendo força e não é tão adequado estar entrando em uma região como essa. Logo se dá que a gente tem aí uma reversão, tá? Depois, não muito, 3, 4 candles para frente, a gente tem uma reversão do gráfico. Então, entender esse conceito e aplicar ele na prática, nas nossas operações, vão nos dar uma vantagem de estar entrando muito mais confiante em um movimento de alta ou de baixa. Beleza? Esse é o conceito de gaps, tanto o tradicional quanto o da metodologia do Price Action pelo All Brooks, que eu queria estar trazendo aqui para vocês. E quando eu começar a aplicar na prática, isso vocês vão ter um melhor entendimento. Tá bem, pessoal? Qualquer dúvida, deixem nos comentários aí e vamos junto. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Fui!